Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Administração Pública. Estamos trabalhando com vocês hoje a aula número 5. Vamos tratar o que nessa aula? Vamos tratar de política monetária. Né? Qual a relação que tem a política monetária com o dia a dia de cada um de nós ou o dia a dia das empresas e da administração pública. Bom, nós estamos falando de monetário. Quando falamos em monetário, nós estamos falando de moeda, tá certo? Então, a política monetária adotada pelo governo tem um objetivo básico, que é o controle da oferta de moeda na economia. Tá certo, pessoal? Bom, como podemos definir política monetária? Como definimos uma política monetária? Definimos como um conjunto de medidas que tem o intuito de controlar a oferta de moeda e, por conseguinte, a taxa de juros do mercado. Então, isso que quer dizer, como definição, política monetária, um conjunto de medidas que o Banco Central adota para um objetivo básico, que é o controle da oferta monetária, o controle de dinheiro em circulação na economia e também da taxa de juros, aquela taxa básica de juros que é chamada de Selic. Né? É uma taxa básica estipulada pelo Banco Central e depois todos os bancos têm aquela taxa de juros como base. Bom, o objetivo, então, de uma política monetária é de assegurar o nível ideal de liquidez da economia. Né? O que é liquidez? Liquidez é quando você tem o seu dinheiro em mãos. Então, tem que ter um nível ideal de liquidez, né, para que todos nós, para que as empresas, o poder público, quando precisa do dinheiro, ele tenha essa segurança de ter o dinheiro em espécie em mão. Então, o objetivo de uma política monetária, né, é o controle da oferta de moeda, da taxa de juros, para assegurar o nível de liquidez da economia, certo? Com vistas ao quê? Ao fomento da economia, ao crescimento econômico da economia, tá certo? Bom, pessoal, quando falamos em oferta de moeda, nós estamos falando dos meios de pagamento, certo? Já na aula anterior, nós vimos quais os tipos de meios de pagamento. Temos lá o meio de pagamento 1, 2, 3 e 4. Cada tipo de meio de pagamento tem alguns tipos de moeda e de títulos financeiros, certo? Mas no conjunto, quando falamos oferta de moeda ou oferta monetária, nós estamos falando dos meios de pagamento, certo? Por meio dessa oferta monetária, é possível, certo, alcançar, certo, um elevado nível de emprego. Emprego de quê? Dos fatores de produção. Entre eles está o emprego da mão de obra. Né? Vocês não podem esquecer quais são os fatores de produção, que nós já, desde a primeira aula, desde da disciplina de Introdução à Economia, a gente vem falando para vocês que é muito importante sabermos, né, e conhecermos os meios de produção, que são terra, trabalho, capital e tecnologia. Então, por meio da oferta de moeda, certo, nós podemos alcançar um elevado nível de emprego desses fatores de produção. Né? Também, pela oferta de moeda, nós podemos alcançar a estabilidade de preço, ok? A estabilidade de preço dos bens e serviços da economia, certo? Também, essa oferta monetária pode assegurar o controle do câmbio, que é a taxa, né, que é o preço da moeda nacional em relação à moeda internacional, e também alcançar taxas de crescimento econômico. Se tiver um elevado nível de oferta monetária,
quer dizer que a economia está trabalhando a pleno emprego, né? A sua capacidade de produção está acentuada para que conseguimos alcançar um crescimento econômico durante o ano, ok? Bom, dentro da teoria econômica, nós temos também uma teoria chamada teoria quantitativa da moeda, né? O que vem a ser essa teoria quantitativa da moeda, né? Ela tem relação com a equação de trocas de Fisher, certo? Que mostra que o fluxo monetário da economia tem que ser necessariamente igual ao fluxo real da economia, certo? Vocês lembram lá na primeira aula, né, que nós mostramos para vocês o fluxo monetário e o fluxo real da economia, quando temos uma economia fechada com dois agentes, né, agentes econômicos, que são as famílias, as empresas, e depois com mais um agente econômico, que é o governo. Bom, então essa teoria de troca de Fisher, a equação de trocas de Fisher, coloca que o fluxo monetário tem que ser igual ao fluxo real da economia. Então é dada por essa equação aqui, né? MV igual a PT, ou também conhecida como MV igual a PY. O que é? A quantidade de moeda em circulação vezes a velocidade de moeda em circulação tem que ser igual ao nível geral de preços da economia vezes o volume de transações, tá? Então nós temos o MV, que é o fluxo monetário, e o PT, que é o fluxo real da economia. Essa equação tem que ser necessariamente igual. Se colocarmos em números, nós vamos equacionar essa equação, ela tem que ser igual, certo? Ok? Então, a quantidade de moeda em circulação vezes a velocidade de moeda em circulação é igual ao nível de preço da economia vezes a quantidade de transações, o volume de transações de bens e serviços, né, que as empresas, que as famílias, né, que as famílias consomem, as empresas produzem e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, essa é a chamada equação de trocas de Fisher dentro da teoria quantitativa da moeda. Então, temos aí o nível das transações, certo? É determinado por fatores de produção reais, que são aqueles que nós acabamos de falar: bens de capital, tecnologia, força de trabalho, recursos naturais, etc. E a velocidade de circulação da moeda é determinada pelos pagamentos e recebimento dos agentes macroeconômicos, certo? E o nível de preços é determinado pela quantidade de moeda em circulação, que é controlado pelo Banco Central, né? Então, nós temos que o fluxo monetário é igual ao fluxo real da economia. Então, nós temos que lá que a quantidade de moeda em circulação vezes a velocidade dessa moeda é igual ao nível geral de preço da economia vezes o volume de transações efetuadas na economia num determinado período de tempo. Tá certo? Bom, vamos ver quais os instrumentos da política monetária. Que instrumentos o Banco Central do Brasil e Banco Central de outros países utilizam para controlar a oferta monetária, já que a política monetária é um conjunto, né, um conjunto de instrumentos que visa o controle, né, desta oferta monetária da economia. Bom, primeiro, que instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a oferta monetária? É o controle da quantidade de moeda em circulação, ou seja, ele controla pela emissão de moeda. Quem emite moeda? É o Banco Central, certo? Então, através dessa quantidade de moeda em circulação, o Banco Central consegue, né, controlar a oferta monetária. Outro instrumento são as operações de open market, ou seja, de mercado aberto. O que vem a ser essas operações do mercado aberto? São operações interbancárias entre os bancos e o Banco Central, né,
que visa a compra e venda de títulos públicos, certo? Então essa também é uma maneira de controlar a oferta monetária. Se o governo quer, o governo na forma de Banco Central, ele quer aumentar a quantidade de moeda, ele compra os títulos que estão vencendo. Todos os dias tem títulos vencendo e seus detentores são, na grande maioria, os bancos. Então os bancos vendem esses títulos para o governo, Banco Central, e o Banco Central então coloca moeda em circulação. Se o Banco Central quer retirar a moeda em circulação, ele faz ao contrário, ele vende títulos para os bancos e retira a moeda, tá certo? Então esse é um instrumento de controle da oferta monetária. O outro instrumento são a fixação das reservas monetárias, né? Como que faz isso? Bom, dos depósitos efetuados nos bancos, um percentual tem que ficar como reservas e o outro percentual o banco pode utilizar para fazer empréstimos e financiamentos e conseguir colocar liquidez na economia para seus clientes. Então, desses depósitos, uma parte são reservas e são transferidos para o Banco Central em forma de depósito compulsório, certo? Então fica em reserva como depósito compulsório no Banco Central, um percentual, e outro percentual fica como reserva no próprio banco comercial. E outra parte, o banco pode utilizar para empréstimo. Então, dessa maneira também é um instrumento que o Banco Central utiliza para controlar essa oferta monetária. Se ele quer expandir a oferta monetária, ele diminui essa taxa de reserva. Se ele quer retrair essa oferta monetária, ele aumenta essa taxa de reserva. O outro instrumento é a taxa de redesconto. Que vem a ser isso? É um reforço de caixa dos bancos comerciais com problema de liquidez. Então, os bancos comerciais que têm problema de liquidez, que têm problema de caixa, né? Então, é esse tipo de instrumento que é chamado operação de redesconto, o Banco Central, então, coloca mais moeda à disposição desses bancos. E através também do controle de crédito, certo? Bom, o volume de distribuição de crédito e limites ao teto da taxa de juros do mercado controla a oferta monetária, certo? Se o Banco Central limitar o crédito e aumentar a taxa de juros, ele está controlando a oferta monetária da economia, porque as pessoas vão ter menos recursos à disposição, né? E também esse recurso vai ficar mais caro porque a taxa de juros se eleva. Então, é uma maneira também, né, um instrumento que o Banco Central pode utilizar no controle da oferta monetária. Ele diminui o crédito e aumenta a taxa de juros. Então, fica com a menor quantidade de crédito à disposição e essa quantidade que fica à disposição, ela fica mais cara por causa da taxa de juros, certo? O preço da moeda é a taxa de juros. Tá? Ok, pessoal? Bom, então, numa economia expansionista, ou seja, uma economia em crescimento, o Banco Central, então, faz o quê? Aumenta a quantidade de moeda em circulação. Tá? Por quê? Porque a economia está em crescimento, então há necessidade de uma oferta monetária maior em circulação na economia, porque as famílias precisam consumir para as empresas produzir, certo? E o governo precisa gastar para poder também fomentar a economia, e para isso precisa de moeda, certo? Então, numa economia expansionista, o governo faz o quê? Aumenta a quantidade de moeda, aumenta a oferta monetária e diminui a taxa de juros. O dinheiro fica mais barato e tem maior quantidade em circulação. Isso quando uma economia está em expansão. Agora, se uma economia, né, ela estiver em recessão, aí é o contrário. Quando há um sinal de uma inflação elevada, primeira coisa que o Banco Central, né, efetua como política monetária
é retirar a moeda da economia, ou seja, diminuir a quantidade de moeda em circulação, né? E aumenta a taxa de juros, para o dinheiro ficar caro, para as pessoas não gastar, porque a inflação sobe. Se há uma quantidade de moeda em circulação em grande percentual, as famílias vão consumir, né, em grande quantidade também, os preços vão se elevar porque a oferta real do produto não acompanha a mesma velocidade do consumo, certo? E os preços sobem. Então, o governo diminui, o governo no Banco Central, diminui a quantidade de moeda e aumenta a taxa de juros. É o que nós estamos vivendo hoje, certo? Uma taxa de juros elevada, uma diminuição da quantidade de moeda, porque há um sinal de inflação, certo? Então, é uma economia restritiva. Então, usa-se uma política monetária restritiva. Tá certo, pessoal? Bom, Sistema Financeiro Nacional, o que vem a ser, né? O Sistema Financeiro Nacional é constituído para transferir recursos aos agentes macroeconômicos. Quais são as funções do Sistema Financeiro Nacional? Promover a poupança, concentrar a poupança em grandes volumes, transformar a poupança em créditos, encaminhar os créditos às atividades produtivas e gerenciar as operações realizadas. Essas são as funções do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, ele é subdividido em dois subsistemas, um normativo e um operativo. O normativo, o nome já está falando, é o que elabora as normas que vai gerenciar esse sistema. Quem compõe o subsistema normativo? Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e instituições financeiras especiais. Então, essas instituições financeiras estão subdivididos para normatizar o sistema. Já os outros instituições financeiras estão ali, compõem o Sistema Financeiro Nacional para operacionalizar, né, essas normas que foram estipuladas pelo subsistema normativo, né? Aí no operativo quem que faz parte? Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, certo? Instituições financeiras não bancárias, etc. Todo outro tipo de instituições financeiras que estão na ponta para fazer as operações, ou seja, para executar as normatizações colocadas pelo subsistema normativo. Tá certo, pessoal? Bom, novamente eu sempre coloco para vocês, em todo final de aula, a importância de consultar bibliografias, né, as referências bibliográficas para complementar o estudo de vocês. Além do material que a gente fornece para vocês, tem essas bibliografias, né, Lopes e Rossetti, Economia Monetária, Mankiw, Macroeconomia, Passos e Nogami, Princípios da Economia e Souza, Economia Básica, certo? Essas bibliografias vão complementar o estudo de vocês. Um abraço e até a próxima aula.